Hoje o Brasil amanheceu com mais uma triste notícia de um ataque em uma escola. 2 estudantes foram mortos a tiros no Colégio Estadual Professor Helena Collodi, na cidade de Cambé, no estado do Paraná. O assassino foi identificado como um ex-aluno da instituição. Ele entrou armado, alegando que solicitaria o seu histórico escolar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o episódio e disse, entre aspas, não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz das escolas, fecho aspas. Já o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, colocou a culpa na falta de regulação das redes sociais. Vamos ouvir. É sempre o trabalho que nós temos feito de apoiar estados e municípios. Nós sabemos que esses crimes estão associados a esse tema de difusão de uma cultura da violência. Temos enfatizado a importância de haver um trabalho amplo nas escolas, nas famílias e na internet, para que esses valores de violência sejam banidos da cabeça da nossa juventude. É triste essa notícia. Eu queria poder separar e discorrer sobre isso sem essa fala do ministro que tenta cavocar de volta esse assunto que é o PL. Uns chamam de fake news, outros chamam PL da censura. Tomé Abduch, como é que você vê esse triste episódio? A gente ainda não sabe, né, qual foi a motivação desse atirador. Ninguém sabe o motivo, mas certamente responsabilizar esse acontecimento com o livre uso das redes sociais é minimizar, né, problemas mais sérios da sociedade. Você a palavra, meu amigo. A gente fica muito chateado, né, com uma fala dessa, mais uma vez uma fala política no momento de fragilidade na nossa sociedade. O que está acontecendo é que no Brasil e no mundo todo estão faltando princípios e valores para as nossas crianças. Essa é a grande verdade. Já há muitos anos estão aculturando as nossas crianças de uma maneira totalmente distorcida com o que aconteceu no passado. Hoje nós temos índices de suicídio. Aliás, hoje houve próximo à minha família, houve um incidente muito grande. Um filho de um grande amigo nosso acabou se suicidando com 19 anos de idade. As nossas crianças, ela pulou do andar de um prédio, do 6º andar de um prédio, e acabou falecendo. Uma grande tristeza, né, para nós, para nossa família e também para todos. Agora, o que nós precisamos olhar um pouco é o que nós estamos levando de princípios e valores para as nossas crianças. Eu me recordo lá atrás, quando eu era jovem, nós tínhamos na escola educação moral e cívica, nós tínhamos respeito por pai e mãe, nós entendíamos o que era uma sociedade onde nós tínhamos que seguir, né, um rito de sociedade, de respeito, de carinho. E hoje em dia parece que está tudo de ponta cabeça. É claro que muitas vezes a rede social acaba levando também para as crianças coisas que nós não gostaríamos que elas vissem. Mas eu não creio que seja esse o problema fundamental do que tem acontecido no Brasil e no mundo. Falta um pouco mais de atenção, de pai e mãe dentro de casa, que dêem atenção para os seus filhos, que não terceirizem, que não saiam de manhã e voltem de noite, não cuidem dos seus filhos, que olhem as redes sociais. Agora, mais do que isso, nós precisamos resolver de uma vez por todas a questão da segurança nas nossas escolas. Nós precisamos ter polícia militar armada nas nossas escolas, para num caso como esse, nós temos uma forma de reagirmos rapidamente. Isso não acontece só aqui no Brasil. E quando se toca nesse assunto, parece que o policial, que é quem defende a sociedade, quem tem respeito, quem está preparado para poder lidar numa situação dessa, ele é uma das pessoas que vai colocar em risco essas famílias e as crianças dentro de uma escola por conta de estar armado. Esse assunto tem que ser levado a sério enquanto ainda há tempo, porque essas tragédias tendem a acontecer cada vez mais, e nós não estamos tomando nenhuma postura real para a gente poder acabar com esse problema na raiz, no momento correto. E aí, com calma, a gente vem devagarzinho entendendo o que está por trás de tudo isso. Agora, segurança nas escolas, no meu ponto de vista, é o que é necessário para a gente poder dar um pouco mais de condição para as nossas famílias dormirem tranquilas. É claro, o problema ele é sempre mais complexo, né? E você tem um problema de uma geração, uma questão de educação, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de cidadania, que as nossas escolas, elas não preparam os alunos para ser cidadãos. A gente forma mal em língua portuguesa, forma mal em matemática e não forma nada
para ser cidadão. A gente não forma nada para dar o sentimento de responsabilidade que um cidadão tem dentro da democracia para conscientizar quanto a crimes e etc. E reduzir isso, né, a questão da necessidade de uma legislação, me desculpe a palavra, mas é estúpido, Daniel José, porque lei não acaba com crime. Se acabasse, nós não tínhamos racismo no Brasil, não tínhamos estupro, não tínhamos tráfico, não tínhamos homicídio. Corrupção eu já não sei, porque a lei ela é um pouco confusa, né? Mas a lei não resolve o crime. Exato. E se a gente for ter que mirar a atenção para o ambiente virtual, melhor do que uma lei não seria ele, que é secretário de Segurança Pública, o ministro Flávio Dino, incentivar, reunir as secretarias de segurança pública dos estados e valorizar as polícias de crimes digitais? Sem dúvidas. Bom, boa tarde a todos. Parabéns aí, Tomé. Acho que antes de mais nada, sempre quando a gente fala sobre um assunto tão delicado, é muito importante prestar solidariedade às famílias, às pessoas envolvidas, né? E daquelas que, enfim, têm os seus filhos na escola e que agora têm cada vez mais medo de levar os seus filhos mais uma vez para a escola, e a gente tem que cobrar de governos estaduais, das prefeituras, do governo federal, políticas públicas cada vez mais eficientes para combater qualquer tipo de ameaça e violência que possa existir dentro do ambiente escolar, que é um ambiente extremamente precioso e é onde a sociedade deveria valorizar mais, uma vez que é ali que a gente constrói o futuro das próximas gerações. Como o Pavi disse, não é lei que resolve os problemas, né? São políticas públicas com impacto, com eficiência, baseadas em evidências. E muitas vezes, quando a gente se depara com um problema, a primeira coisa que a gente tende a fazer é partir para uma solução única, uma bala de prata que vai resolver tudo. Só que, junto com uma solução única e imediata, também vem uma solução errada. O que a gente tem que entender é que o ambiente escolar é um ambiente bastante peculiar. E, no meu ponto de vista, algumas políticas públicas são muito importantes, como, por exemplo, a existência, sim, de polícia militar nas escolas, sobretudo de oficiais da reserva, uma vez que são extremamente numerosos e que se aposentam em idade bastante cedo, né? São todos muito jovens em relação a outras carreiras. Então poderiam muito bem fazer esse trabalho dentro das escolas. A gente tem que repensar as estruturas das escolas visando segurança. Isso é algo muito importante para a gente debater, mas mais ainda que tudo isso é olhar para políticas transversais, para assistência social, enfim, para todo o aparato que existe de suporte, para que as informações possam fluir e de fato, as escolas e a polícia e todos os órgãos do governo estejam preparados para casos específicos. Provavelmente, os alunos que fazem esse tipo de ação já têm algum histórico anterior de ações questionáveis, de violência ou algo do tipo que precisa ser acompanhado. Infelizmente, nem todo mundo é razoável nesse país. Tem muita gente desequilibrada e que precisa ser acompanhada, sim, pelos órgãos de suporte, como assistência social. E, por último, essa frase do Flávio Dino, né, essa fala dele de que isso é um grande problema da internet, é uma tremenda hipocrisia, porque ele não só já mostrou em outros momentos que são outros fatores também que acabam impactando a violência nas escolas, como ele criou um programa, entre aspas, de 150 milhões de reais. Lembra quando teve o último caso? Que, no final de contas, dava um valor irrisório por escola. Ou seja, assim, ele sempre que existe... Dava R$ 1.306 por escola pública. Exatamente. Então, assim, um programa visando o aumento de ronda escolar, que resulta em pouco mais de R$ 1.300 por escola do Brasil, não é um programa sério. E, obviamente, é feito só para... Não saiu, não vai sair. É tudo feito só para anunciar, mostrar que ele tem alguma preocupação com o assunto e seguir adiante. Então, no final de contas, Pavi, o Flávio Dino é o que menos pode falar sobre o que, de fato,
deve ser feito para melhorar a situação da segurança nas escolas, uma vez que... ministro de Segurança Pública, né? Isso uma vez que ele é extremamente incompetente e faz políticas públicas só para chamar atenção. De palanque. Exatamente. Pepe, a gente já discorreu bastante sobre isso, né? Desde que nós tivemos o último episódio, né? Lá no sul do país também, aqui em São Paulo. E, claro, é um problema de educação, isso é óbvio. E o Brasil, ele tem um dos seus grandes males é justamente a educação. A gente tem uma população, não só no Brasil, mas mundial, que cada vez mais apresenta distúrbios, depressão, ansiedade, transtornos elencados no DSM, que é o Manual Estatístico de transtornos mentais e da personalidade. Nosso sistema de saúde já não é bom para o básico, para febre, para parto, para pré-natal, que se dirá então de acompanhamento psiquiátrico e psicológico dessas pessoas. Mas ele voltar a falar da regulação das redes sociais, do jeito que foi feito, né? Passar para as plataformas responsabilidades, ao invés de municiar a polícia com tecnologia, porque é o Estado que tem o monopólio da força. Ele não mencionou nenhuma vez. Aliás, nunca ele mencionou a questão da polícia técnica, porque o mundo virtual é um espelho do mundo real. A minha mãe não me deixava ir para uma pracinha às 10 horas da noite quando eu era criança. Mas no mundo físico é fácil você ter controle. No virtual não, porque caem as barreiras geográficas. É mais fácil você escapar. Então, da mesma maneira que tem que ter o policiamento na pracinha à noite, tem que ter o policiamento na internet. É difícil? É difícil. Mas o que é fácil? Boa questão, Pavinato. O que eu acho é o seguinte, essa questão é muito mais estrutural do que conjuntural. Não adianta você querer criar alternativas fáceis para resolver problemas difíceis, perfeito? Eu discordo do Flávio Dino quando ele diz que o problema das violências da escola tem a ver com as redes sociais. Não tem a ver com redes sociais. Mas também discordo de grande parte das pessoas que acham que se colocar policiais armados na escola iria evitar atentado como esse. Não vai evitar, não é? A gente vive num mundo cada vez mais doente, como você mesmo disse aqui. A última informação que eu tive, de cada 10 pessoas, 6 têm problemas mentais. A gente vive a corrosão da família como um ente propagador de valores, né? Mais de 20% das mulheres mães são mães solos, sozinhas. 30% dos pais não veem os filhos, não sabem quem são os filhos. A gente vive um problema claro de corrosão familiar, um problema claro de corrosão social, né? A sociedade nossa está doente. Então a gente tem que ter uma solução que visa resolver essa questão. Como também bem colocou aqui, né, os índices de suicídios de jovens no Brasil crescem a níveis exponenciais ano após ano, né? Só esse ano, para você ter uma ideia, o índice de suicídio cresceu 115% mais do que o ano passado. Ou seja, a gente vive num mundo doente de pessoas doentes. O que tem que ter nas escolas, ao contrário de soluções paliativas, é realmente um desenvolvimento da capacidade socioemotiva das crianças. Isso se faz por meio de políticas públicas concretas e claras e direcionadas, não é? Se a escola soubesse, por exemplo, que o ex-aluno que entrou na escola, né, pelo portão da frente para pegar o histórico escolar, tinha algum tipo de distúrbio, ela poderia muito bem se preparar para esse tipo de situação, não é? Então não é com arma, colocando policial militar lá, não é colocando segurança armado lá que você vai resolver a situação. Você vai resolver a situação criando pessoas decentes para o mundo. Mas como? E criando pessoas decentes para o mundo, você cria por meio de políticas públicas que desenvolvam a capacidade socioemotiva da criança. Perfeito, mas quais são as políticas públicas de hoje nas escolas? Não tem. A gente ensina a ideologia de gênero para criança de 5 a 11 anos de idade? São essas? Mas o problema não é periférico, não. Ó, vamos lá. Você não faz problema. Não são situações excludentes.
Não, de esse fato, problema... quando a gente defende oficiais, seja da reserva ou da ativa, dentro das escolas, a gente não está abrindo mão de que as escolas revisem os seus currículos Isso não é e façam, de fato, Mas eu acho o seguinte, um trabalho de quando você desenvolvimento coloca uma pessoa armada na escola, o cara sabe que a pessoa está armada na escola, ele vai se preparar para entrar na escola. Não, ele não vai para a escola, ele não vai para a escola. Aí é que tá. Vai ter 10 pessoas com arma na mão para fazer Não. Quando você tem uma pessoa... Violência traz violência. Não é verdade. Você está, Claro, desculpa, eu discordo completamente com o seu ponto de vista. Quando você tem uma pessoa... Quando você tem uma... Também não adianta, porque você não tem entrada e saída, não dá para controlar. Quando você tem uma pessoa armada, você vai num jogo de futebol, você tem uma pessoa armada. Você vai em qualquer local público, você tem uma pessoa armada. Por que dentro de uma escola, ou na frente de uma escola, você não pode ter uma pessoa armada? Isso é uma grande... Você me desculpe, vocês tentam colocar como se o policial que está lá, que é quem defende nossas vidas, quem está na rua, que acorda cedo, sai de casa para dar a vida dele por nós, ele pode estar lá para fazer mal em alguém. Quando você tem uma pessoa que está empunhando uma arma de fogo, empunhando uma faca e entra dentro de uma escola para poder dar tiro e matar as pessoas, só uma outra pessoa armada pode lidar com isso. Agora, nós não temos um outro caminho. Ô, Dani, esse negócio de violência. Olha, eu acabei o que você faz então? Eu não estou falando, eu não sou contra o policial, eu não acho que o policial faz o mal na escola. Pelo contrário, o que eu estou falando é o seguinte: quando você coloca uma pessoa armada na escola, isso não faz você evitar eventual atentado à escola. É que isso não preventiva. Quem quiser entrar numa escola para causar atentado, vai entrar. Mas a reação vai ser muito mais imediata. Muito mais imediata. Pode ser, a pesquisa que eu recebi agora.